Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Não é o Evangelho de João, né, que fica ali perto de Mateus, Lucas e João, não é esse, é o mais próximo, é a carta de João, mais próximo de Apocalipse. Se você chegar em Apocalipse, você volta um pouquinho. Se passar de Lages, você volta um pouquinho. Não sei qual cidade que vem depois de Lages, Henrique. O Henrique deve saber. Qual que é a cidade que vem depois? Campos Novos. Se chegar em Campos Novos, a gente volta um pouquinho. Mesma coisa aqui na leitura bíblica. Você chegou em Apocalipse, volta um pouquinho e você vai achar a carta de João, 1 João, no capítulo 3, eu vou estar lendo o versículo 16, 17 e 18. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, hein? Ficou fácil de encontrar, hein? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar as nossas vidas, a nossa vida, pelo nosso irmão. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o teu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Abaixe sua cabeça. Senhor, tua palavra nos traz ensinamento, exortação e nutre as nossas vidas. Ó Deus, sem a tua palavra nós não teríamos direção, não seríamos alimentados. Nós glorificamos o Senhor porque esta palavra bendita chegou até nós. Glorificamos ao Senhor porque homens de Deus, usados pelo Senhor, foram usados, inspirados para escrever, relatar o amor do Senhor através de palavras. E que esse texto possa se tornar um fato em nossas vidas. Possamos amar da maneira que o Senhor amou. E que possamos entender isso e aplicar em nossas vidas, para que isso seja de fato verdade. Para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nisto conhecemos o que é o amor. Nisto, o que nós lemos na palavra de Deus. Nós conhecemos o que de fato é o amor. Eu posso te perguntar o que é o amor? Talvez você possa me responder o que é amor. Certa vez eu vi um vídeo de crianças dizendo o que é o amor. É muito interessante. Talvez você possa procurar na internet. Já faz um tempo eu encontrei, acho que foi no Facebook, alguém mandando crianças ilustrando o que é o amor. E como é bom, aprendermos com crianças. Mas como é bom aprender com a palavra de Deus também o que é o amor. E o amor não é um sentimento. Talvez você venha pensar que o amor é um sentimento, o amor é aquilo que eu sinto. Eu pensei isso muitas vezes, muitos e muitos anos da minha vida. Achava que amor era quando eu dizia à minha mãe, mãe, eu te amo. Ou quando eu estava apaixonado por uma guria. Lá no Rio não é guria, né? No Rio é garota. Aqui é guria. E em outro lugar, né? Talvez as meninas chamam, estou apaixonado por aquele piá. Né? Ou estou amando você, guria. E você acha que isso é amor. Mas isso de fato não é amor. Amor é ação, é atitude. É quando você de fato olha para alguém e sente que precisa de fazer algo, e você começa a sair da sua zona de conforto, a juntar dinheiro, a possuir talvez uma casa, conquistar algumas coisas que uma família precisa para a sua sobrevivência, e você agora aplica toda a sua força, a sua energia para montar ali um lar e convida a guria para se casar com você. Isso sim é amor. Quando você parte para ação prática.
Eu acredito que nessa história você possa entender que o que de fato não é o amor, não é o sentimento, mas sim uma prática. Se você ama alguém, você pratica algo por essa pessoa. Se você ama o seu pai, a sua mãe de verdade, você honra o seu pai e a sua mãe com as suas atitudes. Ô pai, eu te amo, mas não obedece, mas não respeita, mas não ama de fato e de verdade. Quando você ama, você faz. Amor é um fato e não um sentimento. E a palavra de Deus é bem clara nisso. Porque a palavra de Deus nos dá como exemplo Jesus. Jesus não amou de palavras, mas Jesus Cristo deu sua vida por nós. Foi isso que nós cantamos aqui, foi isso que o Danilo ministrou, que Jesus Cristo, ele de fato viveu e nos amou de uma forma prática e eficaz. E como devemos amar aos nossos irmãos? Como é que o texto da carta de João diz? Fazendo como Jesus. Devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E onde estão os nossos irmãos? Quem são os nossos irmãos? A quem eu vou amar dessa maneira prática? Esse ano nós temos um desafio muito grande. Nós, como Igreja Batista Pedras Vivas, como Igreja Batista inserida aqui em Joinville, nós temos o desafio de amar a sociedade e nos doar por ela. E quando eu vou para o dicionário e vou procurar entender o que é sociedade, eu entendo que sociedade é um conjunto de pessoas que compartilham de propósitos, de preocupações, de costumes e que interagem entre si, constituindo uma comunidade. Essa é a sociedade. Pessoas que têm um costume diferente. Eu vim lá do Rio de Janeiro e há 4 anos eu venho compartilhando dos costumes daqui. Eu já tomo chimarrão e eu gosto muito. Eu já começo a falar PA. Ah, guria, tá. Para com isso, guria. Quantas vezes chamei a lista de guria, né? Os cariocas chegam até a ficar arrepiados. Pastor, você é carioca, não esquece isso. E a sociedade, ela faz parte da comunidade, que é um conjunto de pessoas que se organizam sobre o mesmo conjunto de normas. Geralmente vive no mesmo local, sob o mesmo governo e compartilha do mesmo legado cultural e histórico. Então nós estamos inseridos dentro de uma sociedade, da sociedade que vivemos dentro de uma comunidade. Existe a nossa comunidade de fé, que é a igreja, onde nós temos normas, nós temos alguns jeitos, né, de nos cumprimentarmos, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, vai com Deus. Mas também nós estamos no meio de uma sociedade de pessoas que não têm essa saudação, não falam assim, porque elas não estão inseridas dentro da igreja, do contexto da igreja. Não vêm aqui todo domingo, 7h30, 19h30. Ok ou não ok? Então nós não estamos isolados. Jesus, ele não estava isolado do mundo. Jesus, ele deixou sua glória, habitou entre nós, o verbo de Deus, a palavra de Deus, se esvaziou e habitou no meio onde tinha pessoas que não eram como ele, santo, sem pecado. E ele conseguiu entrar dentro dessa sociedade, dessa comunidade, e habitar entre essas pessoas. E nós precisamos de olhar para Jesus e tê-lo como exemplo. Será então que dentro da nossa comunidade de fé, nós vamos ficar isolados, sem olhar ao que está à nossa volta, sem amar a quem está à nossa volta, ou nós vamos fazer como Jesus? Nós vamos sair das 4 paredes e começar a viver com pessoas que são diferentes de nós? Essa é uma pergunta que você precisa de responder. Você tem resposta para ela ou não? Porque é muito cômodo. Aqui tem um ar-condicionado, tem uma música legal, tem meus amigos. Aqui é muito de boa. E é gostoso mesmo. Nós fazemos churrasco, tomando chimarrão, Coca-Cola, bem gelada. Não é isso? Alguns gostam de tererê. E é muito bom. Mas isso não pode nos deixar aprisionados dentro desse contexto. Porque nós precisamos buscar relacionamento com pessoas que ainda não conhecem Jesus.
Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Quando eu leio esse texto, quando eu medito sobre ele, vem a mim uma responsabilidade muito grande, um desafio muito grande. Por que o Senhor me trouxe a Joinville? Por que o Senhor te trouxe a Joinville? Por que o Senhor tirou de São Paulo e te trouxe para cá? Por que o Senhor te trouxe do Rio para cá, de Manaus, de tantos lugares? Será que foi só para trabalhar? Para conhecer talvez a sua esposa? Eu não sei. Você acha que foi só para isso? Queridos, eu poderia pensar, porque eu tive um convite de sair do Rio para vir para cá. O Rafael teve também um convite, veio lá do Haiti para cá. Mas será que foi só para trabalhar, Rafael? Ou foi para mostrar o Deus a quem você serve? É um desafio. Porque nós, muitas vezes, responsabilizamos tantas pessoas. Talvez responsabilizamos os políticos, o governo. Da nossa sociedade está um caos. Mas dificilmente você se responsabiliza por alguém que está à sua volta. Talvez quando você olha para alguém que está assaltando, roubando, matando, você olha para aquela pessoa e fala: será que ninguém ensinou essa pessoa? O que aconteceu para essa pessoa estar aqui? Sabe que você pensa assim? Ou você fala assim, deveria estar preso, deveria morrer também. Qual é a sua atitude quando você vê alguém praticando mal? Será que você olha para ela e fala assim: se eu tivesse conhecido essa pessoa antes, talvez a história dela seria diferente. Se alguém tivesse chegado até ela com amor de Deus, talvez ela não estaria fazendo o que ela está fazendo. Ou será que você aponta seu dedo para ela e fala: você é diferente de mim, você é um marginal, você está à margem, você não merece, você tem que estar preso, você tem que sofrer, você tem que pagar pelo seu erro. Da forma que você errou, você deve sofrer as consequências. Qual é a sua atitude quando você vê alguém à margem da sociedade? Talvez você acuse, talvez você responsabilize os políticos. Mas eu quero dizer para você que você, como eu, nós somos responsáveis por elas. Uns responsáveis pelos outros. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós deveríamos fazer a diferença, mas infelizmente pouco fazemos. Infelizmente pouco fazemos. Aonde mais cresce a criminalidade, nos morros cariocas, onde mais cresce o número de igrejas. É uma vergonha. Aqui ainda não chegou nesse ponto, mas quem conhece o Rio de Janeiro sabe, igreja é igual farmácia e padaria. Em cada esquina tem uma. E a cada dia cresce a marginalidade. Isso é fato, isso é real, e está começando a chegar aqui em Joinville. Você já parou para perceber que cada dia nasce uma igreja? Você já parou para perceber que poucas igrejas fazem pela sociedade? Elas querem viver, nós queremos viver dentro de uma comunidade de fé. E nós não queremos nos inserir dentro da comunidade. Todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. A igreja, muitas vezes, ela quer pregar um espiritualismo. Sabe o que é espiritualismo? É você vestir uma veste falsa, que é um religioso, que é um santo, mas na verdade você é podre como aquele que pratica o pecado, como está na night. Você é podre, pecador. Talvez você não faça os mesmos atos que ele faz. Talvez os atos que você tem não sejam públicos. Mas você está pecando como aquele que está roubando uma caixa de fruta, ou uma carteira, ou algo que não é dele, e tirando de pessoas. Eu não estou dizendo que está certo. Nenhum nem outro está correto. Mas talvez você, inserido dentro de uma igreja, de uma religião, você aponte o dedo. A atual posição da igreja, ela tende a um espiritualismo. Só que isso é irracionalista. Nós não somos racionais quando nós fazemos assim.
que leva a pessoa a se envolver apenas com o que se diz espiritual, sem questionar e sem agir visando a mudança da estrutura injusta da sociedade. E veste uma roupagem religiosa, ao invés de amar, de fato. Quando nós amamos, nós não apontamos o dedo, mas nós convidamos essa pessoa a viver, a praticar práticas que esse amor nos ensinou. Por que você não rouba? Por que você não tira algo que não é seu, que é de alguém? E toma isso para você. Por que você não faz isso? Porque um dia alguém te ensinou que isso era errado. Princípios que talvez você tenha aprendido dentro de sua casa ou talvez dentro de uma igreja. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar atentos para o amor na comunidade. É lógico que a comunidade já tem regras. É lógico que a sociedade já tem regras que precisam funcionar. Mas o que deve nos mover não deve ser essas regras, mas sim o amor que nós temos por essas pessoas. As regras nos ajudam a conviver. Eu sou favorável que existem regras, que existam leis e que sejam aplicadas de uma maneira efetiva. Eu não estou dizendo aqui que não se deva ter julgamento, que não se deva ter políticos, que não se deva ter policiais. Mas eu estou dizendo que nós, como igreja, nós deveríamos vir antes, para que houvesse o resgate desse indivíduo. Porque nós não somos um número pequeno. Ah, pastor, mas são muito poucos. Olha, somos muito poucos e nada podemos fazer. Que vergonha, irmãos. Olhar alguém ao nosso lado sofrendo, padecendo e não estendermos a mão. Aí essa pessoa, ela começa a entrar no mundo do crime. Ah, pastor, mas é um sem vergonha, teve várias oportunidades. Eu sei que existem vários que tiveram várias oportunidades e não quiseram essas oportunidades, eu sei disso. Mas será que eu e você, de fato, nós amamos essa pessoa? De fato, de verdade? Eu quero falar um pouco sobre a importância da ação social. Talvez seria até melhor chamar a Bia para falar sobre isso, né, Bia? Mas não tive tempo. Eu também não queria colocar ela numa encrenca, né, Bia? Então, eu assumi a responsabilidade e compromisso. Estudei um pouco. Desde o ano passado, a partir de junho, julho ali, conversando com o pastor Carlos, nós estamos estudando, já praticando um pouco através da sede de jiu-jitsu e se organizando como igreja para também atingir as crianças dessa comunidade através do PEP. E nós estudamos que a importância da ação social dentro da comunidade é muito grande para o resgate do indivíduo. A maioria, 90% das igrejas não possui uma visão de ajudar alguém. Muitas vezes a igreja só quer investir nas funções eclesiásticas, as funções da igreja. Muitas vezes a igreja só quer investir em músicos, em pessoas para atuar no ministério de louvor, ou dando aula para as crianças, mas esquecem que precisa de investir dentro da sociedade. Não estou dizendo que nós vamos deixar de investir nos ministérios da igreja, nós vamos continuar investindo nos ministérios da igreja. Mas nós precisamos, e é necessário, que as igrejas entendam que a libertação não se dá apenas na esfera espiritual. Pastor, a libertação precisa ser o espiritual, mas nós esquecemos da carência física. A pessoa precisa de comer, de beber, da carência emocional. Talvez esse indivíduo que está na sociedade já tenha carência de ter um amigo, um irmão, alguém para ela compartilhar, para ela conversar. Você já parou para pensar que talvez o mendigo, ele passou anos da sua vida sem poder compartilhar da sua tristeza, das suas mágoas, e por isso que ele agora está na margem? E você parou para pensar que você não é muito diferente dele?
Poderia ter sido você, se não fossem as oportunidades que você aproveitou da sua vida. Glória a Deus que você aproveitou as oportunidades, que eu aproveitei as oportunidades. Mas eu mereceria estar com ele ali. Porque de fato e de verdade, eu não sou melhor do que esse indivíduo que está à margem da sociedade. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos o maior exemplo, que é Jesus. Ele não apenas ensinou judeus, não apenas falou para fariseus e escribas, mas ele atingiu a muitos que estavam à margem. Ele atingiu políticos, cobradores de impostos que estavam à margem, pessoas que estavam inseridas num contexto decaído espiritualmente falando. E ele atingiu essas pessoas com amor, com vida. Eu não vou entrar muito nesse âmbito, porque semana que vem nós vamos continuar. E nós vamos falar sobre como, de fato, nós podemos atingir a sociedade. Mas hoje eu quero olhar para uma igreja, que é a primeira igreja, que é a igreja de Atos. E olhar como os apóstolos, eles agiram. Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 42 e 47, diz que os cristãos ativos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, tinha tudo em comum, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Por que a igreja de Jerusalém viveu um momento ímpar de crescimento numérico, espiritual? Por que eles viveram isso? Porque de fato eles entenderam que o compartilhar, que o ter comunhão, que o que é meu também é seu, deveria ser multiplicado, deveria ser ensinado e praticado pela igreja. E isso começou a alcançar o coração daqueles que estavam fora da comunidade religiosa, comunidade de fé. E Deus acrescentava dia após dia pessoas que olhavam e falavam: puxa, eu quero viver nessa pegada, eu quero estar nessa vibe. Porque ali eles se amam. Não é tudo meu, e o que sobrar é seu, mas é tudo nosso. Aqueles irmãos, de fato, viviam o que pregavam. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você, de fato, vive o que você prega? Eu, de fato, vivo o que eu prego? Aonde o ser humano é muito mais importante do que bens materiais. Quando você olha para alguém, você vê o carro dela, você vê o apartamento dela, se tem piscina, se tem sauna. Eu tenho amigos que têm piscina e tem sauna, eu gosto muito. E vou ali, tenho uma comunhão, e isso é muito bom, eu quero continuar tendo. Amém ou não amém? Amém. Mas você olha primeiro para isso, ou você olha primeiro para a pessoa, para o indivíduo? Eu quero que você reflita. Reflita. Não há nenhum erro, querido. Você está numa piscina, numa sauna, dentro de um carro confortável, junto com o seu amigo. Nenhum erro. O erro há se eu escolher esse amigo porque ele tem alguma coisa. E você conhece pessoas que são desse jeito ou não? Ou será que só eu conheço pessoas assim? Porque eu conheço pessoas das duas maneiras. E é notável. Notável. Tem pessoas que só se relacionam com quem pode te dar alguma coisa. É aquele esquema, né, do ganha-ganha. Eu ganho e você também ganha. E eu já preguei isso, eu já falei isso, eu já vivi isso. Não tenho vergonha de falar. Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu hoje sou uma nova criatura. Mas eu gostava muito de me relacionar com quem poderia me dar alguma coisa. E os valores agora se inverteram na minha vida. Glória a Deus. Continuo gostando de me relacionar com quem pode me ajudar. Mas eu amo estar com pessoas que não podem me oferecer nada. Na verdade, podem me oferecer sim. A amizade, carinho, o ouvido. Mas materialmente falando, ela não pode me oferecer nada. Mas eu posso
dar o que eu tenho, porque mais vale dar do que receber. Você já cantou essa musiquinha? Mais vale dar do que receber, mais vale dar do que receber, mais vale dar do que receber amor. Como que é? Vocês lembram essa música não? É lá do Rico, tem essa música? Então eu vou ensinar vocês, hein? Não vai ser hoje porque eu lembrei dela agora. Não vou cantar de novo para não ficar pior. Tá bom? Mais vale dar do que receber. Mais vale dar amor. Uma amizade, um sorriso. Isso é muito importante. Olha como que é interessante. Nós lemos um texto aqui. E antes desse texto de Atos, olha só como vivia a igreja de Atos. No capítulo 4, 32 e 35. Você pode abrir. Se alguém puder trazer um copinho de água para mim, eu agradeço. Estou ficando um rouco. Ainda tenho aí mais 5 a 10 minutinhos. Olha só o que diz. Capítulo 4, no versículo 32 de Atos. Da multidão dos que criam, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua algum que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Glória a Deus. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Muito obrigado, Vitor. Olha que interessante. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam, terras ou casas, as vendiam, trazendo dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Você já parou para analisar isso aqui? Eu lembro que no seminário, estudando algumas matérias que precisávamos de fazer exegese do texto, e quando eu estudei esse texto e o contexto em que essa igreja de Jerusalém vivia, cara, eu achei isso aqui tremendo. Pareciam, ao primeiro momento, que eram pessoas que estavam isoladas, e porque eram amigos, eles viviam, compartilhavam o que eram juntas. Mas quando eu estudo o contexto, eu vejo que não eram pessoas só da mesma família, mas muitos eram aqueles que o Senhor acrescentavam por meio da pregação do Evangelho. Não está dizendo aqui que não tinha pregação, mas fala que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E isso tinha poder, porque isso tinha autoridade. Sabe quando você fala de algo que você não viveu? Sabe quando você é superficial naquilo que você fala, porque você nunca vivenciou aquilo que está falando? Isso não tem autoridade. Isso não chega até a mente do outro, o coração do outro e traz uma mudança efetiva. Porque o outro olha para você e fala, você não sabe do que está falando. Você nunca viveu isso? Mas aqui na igreja de Jerusalém era diferente. Eles vivenciavam isso. E quem estava à volta queria começar a viver isso também. Eles começavam a vender tudo. Não é meu, nós precisamos. Então aquilo começou a crescer, crescer e crescer. Pregar o amor de Deus não é apenas falar. Não é apenas olhar para o que eu faço e colocar uma máscara e começar a falar do que eu não faço. Pregar o amor de Deus é primeiro vivenciar o amor de Deus. É entender que Jesus Cristo se doou por mim e agora eu quero me doar para o meu irmão. Quando eu começar a vivenciar isso e viver esse amor, eu vou ter a autoridade de aplicar isso na sociedade e na comunidade em que estou inserido. Eu gosto muito de jiu-jitsu, vocês sabem disso. Não escondo de ninguém, tiro bastante foto mesmo e mostro lá no Instagram, no Facebook, porque eu gosto. E aqui tem uma galera aqui que gosta também. Uns que não gostavam muito estão passando a gostar. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida.
E o jiu-jitsu tem me ensinado muita coisa. O ensinamento que o jiu-jitsu me traz é que eu preciso de alguém para poder evoluir, para poder crescer. Eu quero dizer para você que entrou em 2018 sem saber o que fazer, eu quero dizer para você que a partir do momento que você começar a olhar para fora e você começar a se doar, se gastar na vida de uma outra pessoa, você vai começar a aprender e vivenciar o amor de Deus na sua vida. Quando eu comecei a ensinar jiu-jitsu, quando tive a oportunidade de começar a ensinar algumas posições, alguns golpes, eu comecei a me aprimorar, porque eu precisava de estudar mais para poder ensinar, e quando eu ia aplicar, eu via que eu precisava de praticar, para que aquele golpe fosse bem executado. Eu quero dizer para você, se você quer crescer na vida, você quer avançar em 2018, procure alguém. Procure uma pessoa para você exercitar o amor. Talvez você já tenha exercitado amor dentro da sua comunidade familiar, ou dentro da sua comunidade de fé, ou dentro da sua comunidade do trabalho, e você ali pratica já o amor. Amém, glória a Deus. Continue fazendo isso. Mas eu quero dizer para vocês, se você quer avançar, comece a olhar como Jesus olhou para aqueles que estão lá fora. Você sabe o que significa a palavra igreja, eclésia? É de dentro para fora. Nós precisamos de voltar e olhar para a igreja de Jerusalém. Nós precisamos de voltar e olhar para Jesus Cristo. E começar a viver o amor, não mais de forma verbal, mas precisamos de ver o amor de uma forma eficaz. Lá no versículo 18, o apóstolo João, ele fala assim: ó, filhinhos, não amemos a palavra, nem de língua. Desculpa. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Que eu e você possamos vivenciar esse amor. Comece a olhar para o seu próximo. Como lá no começo dessa palavra, eu falei que muitas vezes nós olhamos para aqueles que estão padecendo, olhamos para aqueles que estão à margem, nós apontamos o dedo para ele, nós falamos: esse precisa sofrer. Agora o nosso olhar precisa ser diferente. Quando nós olharmos alguém carente e necessitado de amor, você possa dizer: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, quero amar essa pessoa como o Senhor amou. Porque muitas vezes nós falamos assim, ó: eu te amo e Jesus também. Ó, Jesus te ama, querido. Você já olhou para alguém e falou: olha, Jesus te ama, e foi embora? Você já fez isso já ou não? Porque eu já fiz isso. Olha, Jesus te ama, e eu estou evangelizando. Ô crentão, hein? Esse cara aqui, poderoso. Já fala até em línguas, né? Ah, Jesus te ama. Eu não fiz nada. Pô, Jesus te ama e pé no caminho. Será? Será como Jesus vai amar aquela pessoa? Através da sua palavra? Ou através da sua atitude? Quando você olhar para uma pessoa e te der vontade de falar: Jesus te ama, você chega para ela e pergunta assim: querido, você precisa de conversar? Você está com fome? O que você comeu hoje? O que você está pensando, cara? Será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Ontem foi interessante que na hora do jiu-jitsu, Danilo estava comigo. A gente precisa de amigo para contar as mentiras, né? Mas não é mentira, não é verdade. Ainda bem que tem um amigo, né, para confirmar. Tinha uma pessoa que entrou aqui na igreja e a Masline me ligou e falou: pastor, tem um homem aqui dentro da igreja andando para lá e para cá. Eu disse: não, irmão, deve estar até jiu-jitsu, quer fazer um treino com a gente? Não, pastor, não é não. Acho que quer roubar a igreja. Aí eu pensei assim, né, ele veio numa hora errada.
Não era uma boa obra roubar a igreja, não. Mas fui à procura dele e convidei o Danilo, meu amigão. Danilo, vem comigo. Quando cheguei, tinha uma pessoa mesmo me esperando. Esperando não, estava procurando alguém. Já estava ali na escada. E eu perguntei para ela, pô, mano, o que está acontecendo? O que está rolando? Ele, cara, eu sou epilético e tal, estou precisando de ir para um lugar onde possa dormir. Mas onde você vai dormir, cara? Ah, eu vou dormir num... Como chama? Um albergue. Assim, onde que é o albergue? Ah, é num Ulisses. Falei, cara, eu sei onde que é o Ulisses, mas não sei onde que é o albergue. Só que agora eu não posso te levar lá, mas eu vou te levar lá. Você espera um pouquinho. Faz o seguinte, vou treinar aqui. Você não quer ir lá treinar comigo? Ele, não gosto disso não. Imagina, né? Perguntou quem era o pastor, eu falei que era eu, estava vestido de kimono. Ele olhou para mim assim e falou assim, cara, não gosto disso não. Eu não gosto de briga não. Eu falei, não, cara, não vou brigar com você. Mas se eu aguardo um pouquinho, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Você senta ali na cadeira, me espera que eu vou te levar no albergue. Nós vamos resolver isso aí. Ele, não. Ficou com medo, foi embora. Aí acabou o treino, fechei a igreja, fiquei procurando ele não estava. Acho que ele ficou com medo, né? Da próxima vez, quando eu for atender alguém, vou tirar o kimono, né? Acho que de kimono não dá para atender ninguém, não. Mas o meu coração, naquele momento, olhou para o indivíduo. Porque aquela pessoa, ela não poderia me ajudar naquele momento. Ela estava precisando de ajuda. Ele não pediu dinheiro, não pediu o que comer, pediu para ir até o albergue. E até eu perguntei ao Danilo se ele conhecia esse lugar, eu não conhecia, mas eu iria fazê-lo, e levar essa pessoa até um lugar onde seria acolhido. Ela não ficou. Mas qual é o papel da igreja? O que eu deveria fazer? Algumas vezes eu falei, olha, não, cara, vai embora que não tem dinheiro aqui não, pá, ó, não vem perturbar. Mas quando nós encontramos umas pessoas dessa maneira, você fala assim, ó, ela é diferente de mim, e essa pessoa só está querendo aqui um dinheiro para beber uma bebida alcoólica, ou para usar um entorpecente. Cara, eu não sei. Pode ser verdade, essa pessoa pode estar querendo só isso mesmo. Mas pode ser que uma atitude, uma ação, venha mudar a vida de uma pessoa. Queridos, eu estou muito aquém. Já vi pessoas com muito mais gabarito para falar de ação social do que eu. Eu já agi em algumas situações, já dei muita sopa. Tinha um projeto no Rio que nós alcançávamos vidas nas madrugadas, toda sexta-feira. E eu conheço um pouco disso. Eu sei que é pouco efetivo essas ações sociais momentâneas. Mas quando eu olho para essas pessoas que estão precisando tanto de um amor, de um carinho, de uma atenção, eu vejo que eu faço muito pouco. Eu poderia levar esse homem até esse albergue, ele poderia ir passar noites. Mas nós podemos fazer mais, as pessoas que estão à nossa volta. Eu posso olhar para um grupo de 20, 30 crianças que ainda estão em formação e oferecer para ela um contraturno, como nós vamos oferecer o PEP. Talvez uma mãe que precisa de trabalhar, não tem onde deixar seu filho, nós podemos, como igreja do Senhor Jesus, apoiar esse PEP, amém? Amém? Talvez seja muito pouco eu dar um dinheiro de uma passagem para alguém, ou um hambúrguer, ou um lanche. Mas eu posso ir numa escola e oferecer uma aula de jiu-jitsu 2 vezes por semana e atingir os jovens e adolescentes da escola, e esses adolescentes virem a conhecer os princípios bíblicos alinhados ao princípio do jiu-jitsu. Isso pode mudar a vida desse jovem. Eu posso fazer isso, amém? Eu posso fazer isso. Em nome de Jesus eu vou fazer isso. É um desafio que eu tenho para esse ano. Levar vocês a entender que o PEP é uma necessidade, nós temos condições de abrigar o PEP aqui na igreja e oferecer a essas crianças abrigo, e essas famílias, um lugar onde essas crianças vão ser cuidadas. Eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso. Em nome de Jesus. Preciso da sua ajuda. Se você me ajudar, fica mais fácil. Agora eu quero te perguntar, o que você pode fazer? Porque Deus colocou isso para a vida da igreja, nós vamos fazer. Mas e você? O que você pode fazer? Ah, pastor, mas é o seguinte, ó, vou entregar meu dízimo aqui, ó. É 10% do que eu ganho. E aí com isso você faz, beleza? Você, o pastor Carlos, vocês desenrolam aí, vocês se viram. Pô, beleza, cara, show de bola. Você já faz mais do que talvez 70% dessa igreja faz. Porque nem 70% da igreja entrega o dízimo.
Amém? Glória a Deus. Mas ainda acho que é pouco. Acho que nós podemos fazer como Jesus. Só que é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Você pode se doar, você pode falar, pastor, olha aqui, R$200 para alguém que queira ir lá em Lages, pregar o amor de Deus, começar ali um projeto de uma igreja. Amém, glória a Deus. Vai ser muito bem-vindo e eu vou procurar alguém para ir. E você vai fazer essa doação, amém? Mas eu acho que é muito pouco. Eu sei que você pode mais. Eu sei que você pode mais. Eu sei que nós podemos mais. Amém? Tem muito mais o que falar, irmão, mas são 9h10. Não quero passar, mas eu quero te desafiar a nessa semana você compartilhar desse amor. O pouco que você aprendeu hoje, você possa vivenciar. E no próximo domingo nós vamos compartilhar como devemos viver esse amor. Vamos viver esse amor? Amém? Irmãos, eu tenho três domingos para pregar. Né? O pastor auxiliar, ele sempre tem a oportunidade quando o pastor titular está de férias. Então eu quero assumir essa responsabilidade. Eu gostaria de pregar 1 ano sobre isso. Mas eu não tenho, eu tenho 3. E talvez você não esteja aqui domingo que vem, porque eu sei que é momento de férias. Então eu quero te desafiar. Você entrar na internet, você estava me assistindo aqui no YouTube, né? Os maridos está gravando, já está indo para a internet. Você pode assistir esse vídeo, mostrar e compartilhar para quem não estava aqui. Eu vou fazer isso. Para a galera do meu grupo que não está aqui, eu vou compartilhar o vídeo e vou desafiar você, que não estará aqui domingo que vem, a assistir esse vídeo, acessar esse vídeo. Semana que vem nós vamos falar como viver este amor e eu peço que Deus, Ele venha nos instruir, porque semana que vem nós vamos entrar na prática. Nós vamos olhar para Jesus, como Ele fez, e nós vamos tirar o exemplo dEle, e nós vamos avançar. Amém? E você que vai estar em Joinville, eu quero desafiar a não perder. Você que estará aqui, então ao vivo acho que é melhor. Amém? Irmãos, é uma série, são 3 pregações. Eu tenho pedido a Deus, durante as férias eu orei muito, pedi, Senhor, me direcione. Compartilha isso com alguns amigos, eles também oraram por mim. E eu quero dizer que eu não consigo sozinho. Preciso que você venha comigo. Preciso que você, como igreja de São Jesus, assuma um compromisso. A sociedade precisa, a comunidade que você vive precisa. Que você, de fato, viva o que você prega. O que você fala seja de fato verdade. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar pedindo ao Senhor que nos direcione mesmo a vivenciar todo esse amor que o Senhor nos deu. Nós estamos cheios de amor. Estamos, né? Aqui, ó. Poderemos mesmo, de fato, sermos diferentes. Mas que nós possamos ter, de fato, uma atitude em que nos leva a ser diferente daqueles que apenas falam, mas que vivem. Abaixa tua cabeça, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Essa palavra nos desafia. A tua palavra nos desafia a viver o que de fato nós pregamos. A amar da forma que nós fomos amados pelo Senhor. O Senhor nos amou primeiro. E agora nós queremos compartilhar esse amor com aqueles que estão à nossa volta. Ó Deus, o desafio é muito grande. Nós sabemos, Pai, que estamos dentro de uma sociedade em que a corrupção, que o pecado, em que as mazelas, elas estão aflorando e muitos não querem nenhum relacionamento com o Senhor. Mas eu peço que o Senhor Jesus levante aqui um povo que de fato tem autoridade para pregar, porque vive o amor efetivo do Senhor, o amor que o Senhor nos ensinou na tua palavra. Que possamos com as nossas atitudes começar a vivenciar esse amor e que o mundo reconheça o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Que nós possamos, Pai, não apenas no âmbito espiritual, eclesiástico, vivenciar esse amor, mas que possamos, Pai, ir aos perdidos com uma palavra de justiça, uma palavra em que não alimente apenas a alma, mas que alimente o espírito, a carne, que essas pessoas possam olhar
para essa igreja, como aquela igreja de Jerusalém, que vivia o amor e que de fato amavam uns aos outros. Que possamos, Deus, entender que nós precisamos mesmo de fato assumir essa responsabilidade. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus, e que o amor do Senhor e a paz, que a vida do Senhor em nós possa trazer as mudanças em que essa comunidade precisa. E que o Senhor nos abençoe, que a semana seja uma semana abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém.